Retornamos agora à segunda parte da nossa aula de princípios orçamentários, resolvendo várias questões da Fundação Carlos Chagas, né, e acompanhando o conteúdo programático do edital para o concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, né, para aqueles cargos de nível superior da parte administrativa, da parte de contabilidade, e os nossos colegas dos cargos de nível técnico também, né, nível médio, eles também cobram esse conteúdo. Então, portanto, para esses 3 cargos, pessoal, a gente está trazendo essa aula, tá certo? Então, sem perda de tempo, vamos lá ao princípio da não afetação da receita de impostos. Tá? Então está aqui, é vedado, você está vendo aí na sua tela, a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvada a repartição do produto da arrecadação dos impostos, a que se refere os artigos 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para a realização de atividades da administração tributária, como determinado respectivamente pelos artigos 198, parágrafo 2º, 212 e 37, 22. E a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação da receita, previstas no artigo 165, parágrafo 8º, bem como o disposto no parágrafo 4º deste artigo. Então, pessoal, vamos ver como isso é cobrado em prova, ou seja, esse princípio da não afetação da receita de impostos. É importante a gente destacar que os impostos, eles são uma das espécies tributárias. Temos quais? Os impostos, as taxas, as contribuições de melhorias, os empréstimos compulsórios e as contribuições parafiscais especiais. 5 espécies tributárias, já inclusive pacificado o entendimento pelo nosso Supremo Tribunal Federal, né? Ou seja, porque lá no Código Tributário Nacional você vai ver, vai achar as 3 espécies, quais sejam os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria. E a Constituição Federal de 1988 trouxe essas outras espécies também, né? Ou seja, o empréstimo compulsório e a contribuição para fiscal especial. Então, vamos ver como é que esse assunto é cobrado em prova. Primeira questão: princípio orçamentário constante da Constituição Federal do Brasil de 1988, que estabelece a proibição da vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas as exceções neles contidas. Ou seja, é o princípio da não afetação de receitas. Mais uma vez está aí, pessoal, letra C responde a nossa questão. Vamos à próxima. Questão número 2. A Constituição Federal refere-se ao princípio da não afetação, quando veda a vinculação a órgão, fundo ou despesa, com as ressalvas constitucionais de receitas provenientes dos seguintes tributos. Então tá aí, ele traz logo na letra A os impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios. São todas as espécies, mas essa vedação, a vinculação a órgão, fundo e despesa refere somente a impostos. Então responde a nossa questão a letra E. Pode marcar aí a letra E sem medo de errar. É apenas os impostos que possuem essa vedação de vinculação, né? Ou seja, as taxas, contribuições de melhoria podem ser sim vinculadas sem problema, tá? Desde que a lei assim estabeleça. Mas responde a nossa questão, letra E, impostos somente. Vamos à próxima, questão número 3. Veja que é uma questão também recente, de 2015. Com o intuito de reduzir a população em situação de extrema pobreza, o chefe do Poder Executivo de um governo estadual decidiu incluir na Lei Orçamentária Anual um dispositivo que determina a destinação de 5% das receitas de impostos para as despesas na função de trabalho. Entretanto, a inclusão desse dispositivo na Lei Orçamentária Anual não é permitida, porque fere os princípios orçamentários. Veja, nessa questão ele está ferindo 2 princípios. Primeiro, dessa destinação da receita de impostos. Então, já temos aí o que? O princípio da não afetação da receita de impostos. Então, quando a gente pega as 5 assertivas aí embaixo, A, B, C e D e E, a gente já
já, digamos assim, elimina 3, porque só tem 2 que falam da vinculação da receita de impostos, é a A ou a C. Então, mas quando ele fala que foi colocado essa destinação, né, na lei orçamentária, e a lei orçamentária já vimos que só pode ter lá a estimativa da receita, a fixação da despesa, com as ressalvas que a gente encontra na Constituição, então fere também o princípio da exclusividade. Então, portanto, responde a questão número 3, a letra C. Podem marcar sem medo, letra C. Vamos agora ao nosso próximo princípio, é o princípio do equilíbrio. Vocês estão vendo aí na tela de vocês. Equilíbrio. A concepção comum de orçamento equilibrado é de que durante determinado prazo a renda deva ser superior à despesa, ou que pelo menos não lhe seja inferior, né? Ou seja, o equilíbrio orçamentário nessas bases é considerado muitas vezes não apenas como um preceito indiscutível de finanças, mas também como preceito moral. Então vamos ver como isso é cobrado, né? O que especifica esse princípio? É mesmo, pessoal, que todas as receitas previstas, eles não possam ser inferior às despesas fixadas. Apenas isso, ou seja, o total de receitas tem que ser igual ou superior às despesas, não podendo nunca as despesas serem maior do que a nossa estimativa de receitas, tá certo? Então esse é o nosso princípio do equilíbrio. Vamos ver como isso é cobrado em prova. Veja que temos aí também 2 questões da FCC. Questão número 1. São princípios orçamentários gerais substanciais que regem o orçamento, além do da exclusividade, os da. Veja, para responder essa questão, logo de cara, se você lembrou daquele uau, então você já mataria que a unidade, a universalidade e a anualidade. Então a letra A já estaria muito próximo. E faltaria apenas o princípio do equilíbrio, né? Que é isso que a gente acabou de ver. Então tá aí, letra A responde a nossa questão. A letra B tem o princípio da competência, que a gente está falando de um princípio contábil, né? Tem na letra C o da transparência, que acaba não sendo específico, né, da parte orçamentária, digamos assim, só da orçamentária, né? A D volta lá ao princípio da competência, a letra E também da competência. Realmente o candidato ficaria entre a A e C, e considerando, lembrando do UAU, você acabaria, e o princípio do equilíbrio, você marcaria A sem medo e iria correr para o abraço. Vamos lá. Questão número 2. Marque C para certo e E para errado. Também é uma questão da FCC. O princípio da clareza se sobrepõe ao do equilíbrio, sendo possível contrair dívida pública desde que seja respeitado o princípio da clareza. Pessoal, em nenhum momento um princípio vai se sobrepor ao outro, tá? Todos eles tratam de diversos assuntos e todos eles vão andar, digamos assim, de forma conjunta, tá? Não tem essa superioridade ou uma outra subordinação de algum princípio referente ao outro. Não, todos os princípios estão estabelecidos, seja na Constituição, seja na 4.320, seja na Lei Complementar 101. Então todos eles vão ter, digamos assim, a sua mesma altura de importância, né? Não tendo nenhuma subordinação ou hierarquia entre eles, tá certo? Então a 2 está errada por causa disso. Vamos agora tratar do princípio orçamentário da especificação ou especialização. Também podemos encontrar como discriminação. Diz lá o artigo 5º. A lei do orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente a despesa de pessoal, material, serviços de terceiros, transferências ou quaisquer outras, ressalvado o disposto no artigo 20º e seu parágrafo único. Artigo 15. Na lei do orçamento, a discriminação da despesa far-se-á no mínimo por elementos. Então, assim, a gente não pode ter no nosso orçamento apenas assim, fica autorizado ao chefe do Poder Executivo a gastar R$1 milhão. Só isso não é suficiente. Tem que estar discriminado cada programa, as receitas também, de onde elas, digamos assim, vão se originar, né? Ou seja,
se é receita tributária. A gente vai, quando a gente fala sobre receita, quando falar sobre despesa, a gente vai ver aqueles papos de receita corrente, receita de capital e assim por diante. Então tem que estar discriminado no nosso orçamento. Não pode estar assim de qualquer maneira, tá? Ou de uma forma geral, global. Não, tem que estar especificado. Vamos ver como isso é cobrado em prova. Vamos ver a partir de agora como é cobrado em prova o princípio orçamentário da especificação e especialização. Vocês já estão vendo aí na tela. Questão número 1. O princípio que estabelece que a lei do orçamento não consigne dotações globais destinadas a atender indiferentemente a despesa de pessoal, material, serviços de terceiros, transferências ou quaisquer outras, é denominado princípio orçamentário da especificação, letra A, tá certo? Já vimos que não é exclusividade, unidade, não afetação de despesa e legalidade a gente já vê em seguida, tá certo? Mas responde a nossa questão, letra A. Próxima questão. A identificação de cada receita e despesa pública de forma que não configure globalizadas no orçamento obedece o princípio orçamentário da especificação ou especialização. Tá aí também mais uma vez a nossa letra A, né? E já falamos que pode acontecer também de a gente encontrar como sinônimo a discriminação, tá? Significa a mesma coisa. Próxima questão. O princípio orçamentário que determina que as despesas e receitas devam aparecer de forma detalhada no orçamento para que se possa conhecer pormenorizadamente as origens e aplicações dos recursos levantados junto à sociedade é o princípio da, veja que aí ele traz, da discriminação, letra C, tá? Como eu falei, ele pode trazer também como sinônimo da discriminação. Então tá aí, letra C. Pessoal, precisamos agora falar do princípio da legalidade. Vocês estão vendo aí na tela. O artigo 165, dentro da Magna Carta, ou seja, da Constituição Federal, estabelece que as leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o Plano Plurianual, que é o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Veja, é uma lei formal e não material. Já falamos sobre isso logo no início do nosso curso. Então, já vamos direto. Como é que isso é cobrado em prova? Tá aí. Uma questão do SESP, que eu achei muito interessante, pessoal, porque ele traz o conceito inteiro, né, da legalidade. Veja aí, SESP para a Defensoria Pública da União, a questão de 2010. O princípio da legalidade, um dos primeiros a ser incorporados e aceitos nas finanças públicas, dispõe que o orçamento será necessariamente objeto de uma lei, resultante de um processo legislativo completo, isto é, um projeto preparado e submetido pelo Poder Executivo, já vimos isso, ao Poder Legislativo para apreciação e posterior devolução ao Poder Executivo para sanção e publicação. Perfeita essa questão do SESP, tá, pessoal? Está correta e realmente descreve o que significa o princípio da legalidade. Por isso que a gente trouxe ela, mesmo não sendo da FCC, a gente achou muito interessante trazer ela. Mas vamos ver uma da FCC sobre o assunto. Está lá. Os decretos de transposição, remanejamento e transferências de créditos orçamentários não se sujeitam ao princípio da legalidade. Já vimos que não, pessoal, que precisa sim da autorização legislativa, portanto obedece sim ao princípio da legalidade. Então a questão 2 está errada, certo? Vamos agora a um novo princípio, que é o princípio da publicidade. Veja lá o que diz o princípio da publicidade. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e eficiência, e também, pontinho. Esses princípios são aqueles, pessoal, o famoso LIMP, né? Que são as iniciais desses princípios. LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então vocês também vão ser cobrados aí na parte de direito administrativo e mesmo do direito constitucional. Tá aí, LIMP são as iniciais da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Princípios esculpidos, né, previstos expressamente no artigo 37 da Constituição Federal. Mas é importante a gente destacar que a publicidade
também ele é requisito de eficácia do ato. E veja também o que diz a doutrina. A publicação é o ato pelo qual a decretação, sanção e promulgação da lei são levadas ao conhecimento dos componentes do Estado-sociedade e dos órgãos estatais, enfim, ao conhecimento de todos, para que lhe devam obediência. Então determina o momento preciso que inicia a sua obrigatoriedade para com eles. Então, pessoal, vamos ver como isso é cobrado em prova. Esse aí foi um dos princípios que a gente não encontrou questões da FCC, por isso eu trouxe duas questões do CESP. Então diz aí, o princípio da publicidade dispõe que o conteúdo orçamentário deve ser divulgado por meio dos veículos oficiais de comunicação, para conhecimento público e para a eficácia de sua validade. Perfeito, está correta essa primeira questão e vimos isso na tela anterior. Vamos lá, questão número 2. Pelo princípio da publicidade, o orçamento, para ser válido, deve ser levado ao conhecimento público. Sim, a publicidade é requisito de eficácia. Então, a gente precisa respeitar a publicidade, sob pena da anulação até do ato. Então, por isso, a gente precisa observar o princípio da publicidade, que também está previsto lá no artigo 37 da Constituição Federal. E, portanto, mesmo sendo a lei, ela tem que ser dada publicidade a ela, né, para que ela possa efetivamente ser cumprida. Portanto, também está correta a nossa questão 2. Pessoal, a gente já está terminando o nosso curso, né, da data de hoje, essa segunda parte, mas a gente ainda vai falar sobre o princípio da clareza. O princípio da clareza. O orçamento deve evidenciar de forma mais nítida possível os seus quadros e planejamentos, para que todos possam entender que o Estado pretende no cumprimento de seus objetivos. Todavia, o Estado não pode desconsiderar as exigências das técnicas orçamentárias, o que torna o orçamento pouco compreensível para toda a sociedade. Então, o que estabelece esse princípio? Que o cidadão comum, né, não aquele que tem um conhecimento avançado de orçamento, não, mas o cidadão comum, ele tenha condições de olhar o orçamento e tenha condições de entender o que está escrito ali. Né? Porque a gente sempre fala que o cidadão reclama muito dos seus direitos, né? E às vezes ele esquece até de se preparar, né, para poder interpretar o que está sendo colocado a ele. Porque a gente costuma dizer, né, que o direito à informação é garantido, mas saber o que fazer com ela é necessário. Portanto, a gente precisa efetivamente entender, né, se preparar para poder interpretar, analisar o que diz o orçamento. Né? E cursos como esse também são muito importantes, que a gente passa a fornecer informações ao cidadão, que ele pode entender melhor, né, como funciona as leis orçamentárias, os instrumentos de planejamento e assim por diante. Então tá aí, pessoal, esse é o princípio da clareza. Também vamos ver uma questão do CESP sobre o assunto, está aí na sua tela. De acordo com o princípio da discriminação, o orçamento público deve ser apresentado em linguagem clara e compreensível. Veja que o princípio da discriminação não é isso que ele estabelece, né? E sim, esse princípio aí é o princípio qual que a gente acabou de ver, é o princípio da clareza, ou seja, uma linguagem clara e compreensível. Portanto, está errada essa questão, porque eles trocaram, tá, pessoal? Veja que ele trocou apenas o princípio ali. Pessoal, já estamos chegando aos nossos dois últimos princípios, que é o princípio da uniformidade e da precedência. A uniformidade, também denominado consistência. O orçamento precisa conservar uma estrutura uniforme, até para que ele possa ser executado de maneira correta, analisado e, por fim, comparado entre exercícios, corrigindo os eventuais problemas, bem como pode ser e deve ser utilizado como inspiração na elaboração dos instrumentos de planejamento do exercício subsequente, né? Quando a gente for falar sobre ciclo orçamentário, a gente vai tocar nesse assunto mais aprofundado.
Por isso, é fundamental a homogeneidade nos vários exercícios. Ou seja, os programas têm lá os códigos, tem os projetos, tem as atividades, operações especiais, então tem que ser respeitado, né, toda essa parte técnica na elaboração das peças orçamentárias, para que possa, inclusive, ser possível essa comparação, né? E que haja essa uniformidade para que a gente possa interpretar, para que possa melhor controlar, as instituições de controle possam fazer uma análise efetiva, para que possam identificar, né, possíveis equívocos cometidos na elaboração dessas peças orçamentárias. Portanto, esse é o princípio da uniformidade. Vamos ao princípio da precedência, tá certo? Princípio da precedência. Para alguns autores, existe ainda o denominado princípio da precedência, que pode ser conjugado com o princípio da anualidade, pois a necessidade da votação e aprovação prévia das leis orçamentárias nos prazos legais previstos. Vamos ver, quando a gente for falar de PPA, LDO e LOA, cada um instrumento desse vai ter seu próprio prazo, né, de iniciativa, assim, e de encaminhamento, né, ele tem um prazo de encaminhamento ao Poder Legislativo, né, ou seja, a LDO tem que ser até 8 meses e meio antes do término do exercício financeiro, e o PPA e a LOA até 4 meses antes do término do exercício financeiro. Então, por isso é tão importante, quando a gente for falar sobre esses instrumentos especificadamente, a gente vai poder detalhar cada instrumento, cada prazo e todos os procedimentos assim por diante. Então, portanto, a não aprovação de tais leis no prazo previsto poderá resultar no interrompimento da prestação de serviços essenciais, né? Tem o princípio da continuidade também. Então, é muito importante a gente entender isso, já que se tratam de instrumentos autorizativos da despesa. Sendo assim, a doutrina já aponta para o entendimento de que tais leis são de iniciativa vinculada, ou seja, o Poder Executivo deve fazer encaminhamento de tais propostas, né? E se não forem aprovadas, fica automaticamente considerado como proposta. Nesse caso aí, pessoal, não é que se não forem aprovadas, é se não forem apresentadas, né? Fica automaticamente considerado como proposta a lei anterior, se o Poder Legislativo não receber a proposta de orçamento no prazo fixado, tá certo? Então, por fim, pessoal, a gente vai tratar agora da última questão, que é uma questão de revisão de tudo isso que a gente viu, de todos esses princípios. Eu achei essa questão muito importante, é uma questão de 2016, também de um TRT, né, da 23ª região, e também elaborado pela FCC. Então veja que numa questão, eles cobraram 5 princípios. Então vamos ver como é que está disposto aí, olha aí na tela. Um analista judiciário, especialidade de contabilidade do TRT da 23ª região, foi incumbido de analisar a proposta orçamentária do tribunal para 2016. Para tanto, sabe que o orçamento, então a gente vai ter que identificar quais são os princípios que estão elencados, né, que estão contemplados em cada item desse aí. Não deve consignar dotações globais destinadas a atender indiferentemente a serviços de terceiros. Não deve consignar dotações globais. Então, o princípio da especificação. Conterá todas as despesas e receitas, ou melhor, todas as receitas e despesas. Aí estamos falando do princípio da universalidade. Não conterá matéria estranha à previsão da receita e a fixação da despesa, consideradas as exceções legais. Aí estamos falando, pessoal, do princípio da exclusividade, não é isso? 4. Deve ser fundamentado em uma única política orçamentária. 5. Deve compreender um único período orçamentário. Ou seja, isso aí está falando do princípio da anualidade. Então, o que diz lá? Vamos lá às alternativas. 1 e 2, letra A. 1 e 2 se referem ao princípio orçamentário da universalidade? Vamos ver. Não deve considerar dotações globais, já vimos que não. Então, está errada a letra A. 3, 4 e 5 se referem ao princípio orçamentário da unidade. Vamos deixar essa aí um pouquinho, vamos para a próxima. 2 e 3 se referem, respectivamente, aos princípios orçamentários da universalidade e exclusividade. Vamos ver. 2.
conterá todas as receitas e despesas, princípio da universalidade. Perfeito. 3. Não conterá matéria estranha à previsão da receita e a fixação da despesa. Então, estamos falando sim do princípio da exclusividade. Então, portanto, a resposta dessa última questão de revisão, é a letra C. Bem, pessoal, chegamos ao encerramento do nosso encontro, né? Hoje tratamos da nossa aula sobre a parte de conceitos do orçamento, falando sobre todos os princípios orçamentários, ou pelo menos aqueles que mais caem, que mais estão presentes em provas. Resolvemos várias questões de concurso, a maioria sim da Fundação Carlos Chagas. Então, pessoal, tá aí o nosso canal, né? Então solicito que compartilhem, aqueles que gostarem também dá um like aí, também se inscrevam no canal para que quando a gente disponibilizar essas aulas você já receba de imediato. A gente sabe que o candidato, quando está estudando, ele tem que priorizar o tempo dele. Então, assim, às vezes a gente disponibiliza nas redes sociais, é verdade, mas você inscrito, você já recebe, logo quando a gente já lança, você já recebe o sinal lá que foi disponibilizada a aula. Por isso é tão interessante a inscrição aí no canal, né? Pessoal, também tem o meu Facebook, Elias Cruz, vocês ficam à vontade, pode entrar lá. Meu e-mail, profeliascruz@gmail.com, né? Esse é o nosso canal do YouTube, Elias Cruz, e a gente solicita, né, que vocês divulguem, compartilhem a aula, para que a gente possa estimular, né, cada vez mais a produção de materiais como este, né? Você veja que está sendo disponibilizado de forma gratuita para o senhor, para a senhora, né? A gente sabe que tudo isso tem um custo, tem um tempo, né? Mas mesmo assim a gente optou em fazer esse trabalho, até porque a gente também esteve como vocês aí do outro lado, a gente entende as dificuldades do candidato, né? Então a gente lançou esse projeto, né? Então, para que a gente possa, digamos assim, dar continuidade a esse projeto, a gente tem que, digamos assim, ter esse retorno, né, da divulgação do canal e assim por diante, tá certo? Então, pessoal, eu gostaria de agradecer por mais esse encontro, pela paciência de vocês, e a gente aguarda vocês nos nossos próximos encontros, né? Possivelmente aí na próxima aula a gente já vem falando sobre ciclo orçamentário, sobre esses instrumentos de planejamento, PPA, LDO e LOA, que são tão importantes de acordo com o nosso edital, tá certo? Então, até a nossa próxima aula e bons estudos e sucesso!